E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Então, professor Denilson Seixas aqui, vamos para mais uma videoaula. É claro que hoje, né, a gente não vai poder tratar deste assunto de uma forma completa, tá? Então, a gente vai fazer outro vídeo, talvez outros dois até vídeos para tratar deste assunto, certo? Então, o assunto de hoje é Idade Média Ocidental, certo? Para a gente trabalhar, então, o período medieval, muito importante esse período, certo? Então, vamos lá. Então, Idade Média, eu coloquei aqui o período, então, para a gente poder analisar. Inicia, então, em 476 depois de Cristo e vai até 1453 depois de Cristo. Né? O que é essa data? Né? Essas datas aí são a 476 depois de Cristo, se refere à queda do Império Romano do Ocidente, certo? Então, por que ocorreu essa queda do Império Romano, né? Só para a gente relembrar um pouquinho. Então, houve três fatores principais, como, por exemplo, a falta de mão de obra escrava, porque o Império Romano, né, se utilizava muito dessa mão de obra escrava para desenvolver ali a sua economia, né, e as suas atividades. Então, era muito importante ter escravos. O problema é que a política imperial, neste período, ela se fechou fechou as fronteiras, né, nesse sentido, e, consequentemente, o Império não estava mais avançando. Né? Então, houve esta falta de escravos, porque a cada momento que o Império Romano invadia uma determinada região, parte, ou até totalmente, né, dos integrantes daquela região dominada faria parte, né, do Império Romano como escravo, né, porque perdeu a guerra para os romanos. Então, se não avança mais, houve então esta decadência, né, na mão de obra escrava. E isso então foi um fator importante para a decadência do Império Romano. Lembrando também, outro fator importante é o advento do cristianismo. Né? O cristianismo veio como uma cultura religiosa diferente que entrou em atrito com o Império Romano. Né? O cristianismo veio com a crença em um único Deus, com a ideia de compartilhar, né, as coisas, era contra aquela centralização política, era contra as festas pagãs, era contra o culto ao imperador também. Então, somente Deus era digno de veneração, né, e de culto. Então, os cristãos, inicialmente, foram perseguidos pelos romanos, e o Império Romano, então, ao começar a entrar em decadência, o cristianismo foi tomando conta daqueles lugares, daquelas regiões onde o Império Romano foi deixando, né? Então, foi tomando lugar do Império Romano. Tá? Então, o cristianismo foi importante também para o enfraquecimento deste império. E um outro fator muito importante são as invasões dos povos bárbaros, né? As invasões germânicas. Então, diversos povos ali entraram no Império Romano. A gente pode citar alguns, né? Godos, visigodos, ostrogodos, alamanos, hunos, burgúndios, vândalos, francos, né? Uma série de povos bárbaros, então, foram responsáveis pela queda do Império Romano, então, em 476. Aí inicia, então, a Idade Média, tá? E a Idade Média ela vai terminar quando, em 1453, ocorre a queda de Constantinopla, que está relacionado com o Império Romano do Oriente, certo? Então, este período aí corresponde, então, do século V ao século XV, o período medieval. Eu coloquei aqui uma pergunta, né? Por que Idade Média? Né? Isso significa que fica no meio de alguma coisa. Né? Então, a Idade Média ela foi tratada apenas como uma idade
intermediária. Uma idade que fica no meio de outras duas idades extremamente importantes, como a antiguidade e a modernidade. Então, a idade que fica no meio entre a antiguidade e a modernidade é a idade média, que fica no meio, então, certo? Então, só para a gente poder entender o conceito disso, né? Por que se colocou este termo aí? Porque as duas idades, tanto a antiguidade quanto a modernidade, né? Tiveram avanços em termos culturais, em termos, né, de arte, foram períodos, né, muito significativos assim, para a sociedade. Não que a Idade Média não fosse também, a gente vai ver agora, existe um certo preconceito em relação ao termo Idade Média, certo? Vamos ver agora então. Então, a Idade Média ocorreu uma fusão de costumes, os costumes bárbaros com os costumes romanos, né? Lembrando dos costumes romanos, né? Os romanos usavam instituições políticas, como o Senado, por exemplo, né? Tinham leis escritas. Já os bárbaros não tinham leis escritas, eram leis chamadas de consuetudinárias, passado de tradição oral, né, do mais velho para o mais novo, e também não tinham ali o cristianismo como prática, né, ainda, só mais tarde, depois, então, durante o período medieval, eram muito rudimentares, né, como organização social, tinham laços de dependência entre o chefe guerreiro e viviam em tribos também, né, o chefe guerreiro e os comandados, né, haviam laços de solidariedade, de fidelidade entre eles, e isso que prevalecia, então, nos costumes bárbaros, certo? E como eu falei também, viviam em tribos, e isso caracterizava, então, esses costumes, certo? Fazendo uma pergunta, né? Por que a Idade Média ela é considerada Idade das Trevas? A Idade das Trevas é um preconceito que se tem em relação à Idade Média, porque, segundo parte dos historiadores, eles disseram que ocorreu após a queda do Império Romano, após ali o período da Antiguidade, ocorreu, então, com a chegada da Idade Média, uma decadência cultural. Porque, como a gente viu ali, eles não usavam, os bárbaros não usavam escrita, né? Então, parte da cultura, das instituições que eram utilizadas na Roma Antiga e também na Grécia Antiga, né, foram, em parte, né, abandonadas, deixadas de lado. Então, segundo os historiadores, houve uma decadência cultural no período medieval. Porém, outra parte de historiadores dizem que não é bem assim, que no período medieval ocorreram alguns avanços, por exemplo, a criação de universidades, as primeiras universidades na Europa ocorreram nesse período, né? Também a melhoria de técnicas da agricultura, também a questão de melhoria no abastecimento de água. Então, houve avanços, né? Então, segundo alguns historiadores, essa ideia de que a Idade Média e a Idade das Trevas é um preconceito, né? Também é conhecido como o período de caça às bruxas, né? Então existe assim um imaginário em relação ao período medieval. Vamos adiante aí. Então nós temos ali dois períodos distintos: a Alta Idade Média, que vai do século V ao século X, que é o período da chamada ruralização da sociedade. As pessoas vão começar a se deslocar para as áreas rurais da Europa, né? Lembrando que ainda não existem os países como a gente conhece hoje na Europa, certo? Então é um conjunto de reinos. Então as pessoas, para buscar segurança, elas vão se deslocando para as áreas rurais. E a partir disso, então, vão se formando agricultura de subsistência, né, para a sua própria subsistência.
Então, a gente diz que ocorre uma ruralização da sociedade aí neste período, certo? Também o período de retração do comércio, né? O comércio não se utilizava moedas, né? Era a base da troca, então houve uma retração aí do comércio também nesse período aí da Alta Idade Média, certo? Depois, então, a Baixa Idade Média, do século XI ao século XV, a gente vê, então, o avanço na agricultura, as cruzadas, o renascimento comercial e urbano, a peste negra, né? Então, uma série de fatores aí nesse período aí da Baixa Idade Média. Vamos lá. Reinos germânicos. Aqui nós vamos mostrar aqui dois principais reinos, a dinastia Merovingia e a dinastia Carolíngia, tá? Dinastia Carolíngia e a dinastia Merovingia. A Merovingia, que tem como o líder o rei Clovis I, né? E a partir disso, então, ele unificou os bárbaros na região da Gália, ele também se converteu ao cristianismo, né? E tornou o reino dele como um bem pessoal, né? Que passava, então, de forma hereditária para os filhos, certo? Já o outro reino ali, ó, o reino carolíngio, que tem como líder principal Carlos Magno, ele fortaleceu o seu vínculo com a Igreja Católica, né? Então, havia uma relação muito próxima entre o poder político e o poder religioso, inclusive o Papa, né, que coroou este imperador aí, né, este rei. Então, Carlos Magno foi coroado pelo Papa. Esta era uma prática comum para mostrar que a Igreja tinha uma grande influência nesse período medieval, uma grande influência mesmo, era uma instituição mais importante desse período, certo? O feudalismo, como um sistema econômico, político e social, né, tinha como prática o trabalho de servidão, né, utilizando a mão de obra servil. Os ex-escravos romanos, então, passaram a ser servos agora, pagando tributos ao senhor feudal, e utilizando, né, parte das terras do senhor feudal para a sua subsistência, porém, e buscando proteção e laços de fidelidade com o senhor feudal, mas, porém, eles tinham que pagar vários tributos ali, como a talha, a banalidade, a mão morta, né? A captação também. Então, tinha uma série de tributos ali, e eles não eram livres totalmente, eles tinham que ficar presos à terra, como a gente diz. Eles não poderiam se deslocar de forma livre para qualquer região da Europa, né? Então, a gente diz que existia este vínculo do servo com o senhor feudal. Era um vínculo, uma hierarquia ali, né? Onde pagavam inúmeros tributos, parte da produção tinha que ser para o senhor feudal, pagar para utilizar as ferramentas do senhor feudal, pagar para utilizar as terras do senhor feudal. Então, trabalhar, às vezes, de forma gratuita nas terras desse senhor. Então, havia esta situação aí do feudalismo, utilizando-se também como moeda, né, a troca, como eu falei, não havia o dinheiro. O sistema capitalista ele vai se desenvolver depois, quando acabar ali o feudalismo, né? Então, durante esse período, se baseavam mais nas trocas, então, né? Então, gente, fizemos aí uma parte apenas aí da Idade Média. Faremos próximos vídeos ali a respeito disso, então, para a gente dar continuidade ao assunto aí, período Idade Média, então, certo? Então, um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo aí.